Iria um camarote para ver o Botafogo jogar? É o líder. Iria para arquibancada. É o líder. Arquibancada. Mas iria? Iria, claro. Porque o Lee tá jogando bem? Ontem não foi das melhores atuações, mas tem sido um time muito regular. Então vamos ouvir os professores de Grêmio e Botafogo depois da vitória do Botafogo sobre o Grêmio em Cariacica, né? Em Cariacica o Botafogo reassumiu Espírito a liderança Santo do Brasileirão. Vamos lá. O primeiro turno basicamente vai ser isso. Vai ser, lógico que a gente sempre busca os melhores resultados. Mas o Campeonato Brasileiro é muito difícil de jogar fora de casa. Ah, você vai dizer, mas o mando de campo hoje era do Grêmio. O mando de campo é do Grêmio, mas você viu que 90% do estádio era torcedores do Botafogo. E isso tem dificultado bastante a gente. E vai ser assim praticamente todo o primeiro turno. Então a gente vai sofrer bastante com isso, torcedor. Eu só peço que ele entenda a nossa situação de estarmos aí mais de 30 dias fora. Não significa nada nesta altura, é apenas e só a nona jornada, a nona rodada. É sempre importante ver valorizado aquilo que é o desempenho. São já alguns jogos consecutivamente a ganhar. Importante para nós, para que nós possamos sentir que o nosso trabalho tem depois resultados em termos de resultado. E isso deixa-nos satisfeitos, é motivo também de satisfação, alimenta a nossa ambição, alimenta aquilo que é o nosso dia-a-dia, sabendo que falta muito campeonato pela frente, portanto, nesta altura a liderança é justa por aquilo que temos feito, mas muito prematuro para podermos falar numa liderança confortável. Não está confortável, porque está todo mundo ali muito próximo, né? Botafogo nos primeiros 9 jogos do Brasileirão, do ano passado e desse ano. No ano passado, depois de 9 rodadas, o Botafogo era líder e tinha 21 pontos. 7 vitórias, já tinha 2 derrotas em 2023? Só não empatava. Aproveitamento era de 77,8%. Para o Goiás e para o Atlético Paranaense fora. Mas eu não lembrava que já tinha sido nos 9 primeiros jogos. 16 gols fez em 9 rodadas no ano passado e esse ano também fez 16. Só que ano passado só sofreu 7, esse ano sofreu 1 a mais. O aproveitamento cai um pouco porque esse ano tem 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Professor Celso. Com a diferença, no ano passado não havia expectativa nenhuma de liderança do Botafogo. Esse ano é um Botafogo que já vem do trauma, Botafogo reforçado, bem na frente, com trabalho estabilizado. E bola do Marlon Freitas, hein, prof? Técnico. Marlon Freitas é da água pro vinho, né, Prates? Esse rapaz correu o risco de ser defenestrado como símbolo da derrocada. E conseguiu dar a volta por cima. O próprio Arthur Jorge parece muito mais satisfeito com o que o time vem fazendo do que com o que o time fez ontem. Embora eu valorize muito essa vitória, porque é valorizar mesmo. É o Grêmio, jogo pesado, jogo difícil, jogo que você olha na tabela, pode até se complicar, até jogando em casa, quanto mais fora. O Grêmio não estava em casa. Mas essa é a grande questão. O Renato tem razão no que ele colocou ali, né? Esse jogo, se fosse em Porto Alegre, seria completamente diferente. Porque o Grêmio jogou como mandante com, sei lá, 80% do estádio. No Couto Pereira, você acha que seria também? Se fosse no Couto Pereira? Seria melhor para o Grêmio. Porque o Botafogo tem uma grande torcida no Espírito Santo, na região da Grande Vitória. E não tem em Curitiba, no mesmo porte, entendeu? Mas aí é parte de uma negociação, né? Exato. Acho que o Grêmio calculou para não jogar no tapetinho. Jogou, que a gente pode chamar aí, no mando botafoguense. No mando carioca. No Espírito Santo, o mando sempre será dos times do Rio, né? Agora, a primeira parcela desse cálculo aí já deu errado, porque o Grêmio perdeu o jogo. Nem penso, o Grêmio realmente eu não penso muito em termos de zona de rebaixamento. Acho que a zona do rebaixamento do Grêmio diz mais respeito aos jogos a menos que ele tem do que propriamente ao futebol. E para o Botafogo... mas preocupa com você, assim, não só a situação do Grêmio como a do Inter também. É muito difícil enfrentar o campeonato que eles estão enfrentando, e também do Juventude, né? Mas eu estou colocando dos times que normalmente brigam mais em cima no campeonato, tendo que jogar fora de casa, treinar fora de casa, sabe? Há um desgaste. 4ª derrota seguida do Grêmio, né? No Brasileirão. É muito difícil. A situação é complicada de você projetar. E aí você vai cair na questão do elenco também, né? A dificuldade de reposição. Por exemplo, né? Sem o Diego Costa, o time perde demais no ataque. A sequência é dura também. Na rodada passada foi contra o Flamengo, não foi? Sim. Foi no Flamengo no Maracanã. O Bragantino no Couto Pereira. Mas a sequência sempre vai ser dura em Campeonato Brasileiro. Não tem moleza para ninguém, mas aí você olha, perde o Vilhaçante, perde o Soteldo. E o Diego Costa, você mexe
no cerne do time, sabe? No motor do time ali. Aí tem os garotos que tem boa... Até o Gustavinho fez gol ontem, né? O Natan, quando entra bem, mas ainda muito jovens ainda, para assumirem a responsabilidade de conduzir o time do Grêmio. E a dificuldade, a diferença técnica do Diego Costa pro JB é muito grande. Então o time não consegue segurar a bola na frente, tem muita dificuldade. Lutou bastante ontem, mas a gente olha, a perspectiva do Grêmio é muito difícil. Está jogando fora de casa o tempo inteiro, com um desgaste de elenco curto. Então é preocupante mesmo. O Renato tem razão no que ele coloca ali. Essa derrota de ontem não dá para cobrar. E é claro que tinha um adversário muito bom, o Botafogo vem jogando bem, tem sido regular, embora ontem não tenha feito a melhor das suas atuações. Você sabe que time bom é assim, quando não tem, mesmo quando não faz um grande jogo, vence. Porque tem bons jogadores, etc. É um time muito eficaz. Tem uma palavra que o Abel Ferreira do Palmeiras gosta muito de usar, que é a eficácia. Nesse campeonato, o Botafogo é o time mais eficaz. Significa o quê? A taxa de conversão. Você divide o número de chutes pelo número de gols. O Botafogo, ele converteu 14,5% dos seus chutes. Ele tem, se não me engano, 101, cento e poucos chutes e tem 16 gols, é isso? O Palmeiras, ele tem 143 chutes e 7 gols. O Inter deve ter... O Palmeiras é a pior taxa de conversão do campeonato, que é a proporção entre número de finalizações e número de gols marcados. Então, falta eficácia ao Palmeiras até aqui na competição. O que tem sobrado o Botafogo, que é a melhor taxa de conversão. Ontem o Botafogo não criou tantas chances assim de gol, mas quando as criou, soube converter. De vocabulário, mexe no cerne do Grêmio. A gente aprende aqui convivendo com o professor. Eu estou aprendendo com você. Já tinha ouvido a palavra cerne, mas para você, fã de esportes, que ficou curioso, eu fui aqui no Pai dos Burros. Para cerne, parte central ou essencial de alguma coisa. Âmago, centro, íntimo. Âmago é bom. O cerne da questão. É o antigo dedo na ferida, né? Eu entendi. Deu para compreender. E você que estranha a palavra, ouve o contexto. Às vezes pelo contexto dá para entender o que é cerne, cara. Você é o Gênio Leal, né? Pelo que a gente está falando... Da próxima vez eu vou facilitar, vou falar âmago. Acabou. Agora, o trabalho do Botafogo até agora é um trabalho tão destacado, né? E merece tantos elogios, merece ser exaltado pelo que faz o Arthur Jorge, pelo que faz, obviamente, os jogadores também, que o Botafogo, mesmo com ausências que seriam sentidas até outros tempos, essas ausências passam batido. Por exemplo? Tiquinho Soares, muito tempo sem jogar, o Eduardo se machucou, não voltou, o Savarino está com a seleção, voltou ontem. O Savarino com a seleção da Venezuela é um desfalque sentido, o Jefinho se machucou. Bem, né? O Cuiabano, que fez o gol ontem, saiu do Grêmio em baixa. Ele está em alta agora, está jogando muito bem pelo Botafogo. Encaixou bem na maneira de jogar da equipe. Muito bem. Numa posição que o Botafogo tinha dificuldade com o Marçal e com o Hugo, ninguém tinha agarrado a possibilidade. Eu já tenho sentido já há algumas semanas, não só no F360, porque eu estou sempre acompanhando você. Muito obrigado. No F90, quando você fala do Botafogo atual, os olhos brilham. Os olhos brilham. Essa não é mentira ou é verdade? Né? Será que não é a iluminação? Também ajuda. Mas o Botafogo tem jogado bem, estou com os companheiros. Ontem não foi o melhor dos jogos, o Arthur Jorge reconheceu isso. Não precisa aproximar assim tanto também. Mas hoje está brilhando mesmo, ele tem razão lá. A iluminação aqui é ótima. O Botafogo ganhou mais uma, é o líder. E aquela história, Bel, eu acho que além da liderança, tem que saber por que você chegou à liderança. E há motivos para isso. O time recuperou muito bem na Libertadores, vai enfrentar o Palmeiras, é um jogo duríssimo para os dois nas oitavas. Seguiu na Copa do Brasil, no Brasileiro tem dado bons sinais. Ninguém, obviamente, tem como falar, né, prof, em 9, 10 rodadas, é campeão, Libertadores, vai cair, isso não existe. Mas é um bom sinal. O Eugênio Leal... fala, professor, desculpe. Não, porque no caso do Botafogo, o Botafogo tem uma dívida moral, ele tem que se manter. Quando a gente perguntou se o Botafogo é o time do momento, eu acho que o Botafogo tem algo que é mais importante do que ser o time do momento. Ele é o futebol do momento. O futebol do Botafogo desse ano recomenda que o fio não vá virar. A coisa está até mais difícil. Acho que tem até mais adversário do que tinha no ano passado. O Palmeiras vem no fim e leva o título. Mas durante o campeonato, o Botafogo não tinha tanta sombra. Esse é um campeonato com mais sombra. Tem o Flamengo, tem o Atlético Paranaense bem, tem o Bahia bem. O São Paulo bem. Tem o São Paulo bem. Tem times, tem o Galo com muito potencial. Mas eu sinto um Botafogo mais consistente que o do ano passado. Eu também. O Botafogo do ano passado tinha aquela história do jabuti que subiu da árvore. Como Isso é que é o não jabuti, é um que subiu na árvore? É o jabuti que subiu na árvore. Como é que ninguém sabe como ele subiu. Aí ele apareceu. Usaram isso lá para o Leicester, que foi campeão.
pro Corinthians em 2017 no Brasileiro, o Jabuti tá lá, não sei o quê. O Botafogo do ano passado, ele era meio um Jabuti. Tanto que depois acabou virando o fio. Esse time, ele passa muito mais firmeza. Eu também sinto mais firmeza. O Prats lembrou do confronto Palmeiras e Botafogo. O Eugênio, ele tem na memória todas as transmissões da Libertadores. Impressionante. Os jogos que os canais ESPN... Não escreveu nada, E o Eugênio, hein, Abel? Palmeiras e Botafogo. É um jogo com transmissão ESPN? Sim. Falei que o Eugênio sabia. Impressionante esse cidadão. Eu fui testá-lo porque eu sei. E Palmeiras... São 2 jogos. Os 2 jogos, o confronto. Transmissão ESPN. E a partir de 26 de junho, o amigo e a amiga fã do esportes que quiser assistir aos confrontos da Libertadores, ele vai onde? Disney Plus. Disney Plus. Esse confronto vai ser em agosto. Então ser já vai ser Disney é na era Disney Plus. ESPN e... Disney Plus. O que você ia falar? Não, que já é dentro da era Disney Plus. Inclusive o jogo da volta é no dia do meu aniversário. Vamos de Botafogo, então, que venceu o Grêmio, é o líder do Brasileirão mais uma vez, porque na quarta rodada também foi, né? O mando era do Grêmio. Depois eu vou explicar esse negócio de mando e Cariacica. Só que quem estava em casa mesmo era o Botafogo. Jogo de opostos. E isso deixa-nos satisfeitos, é motivo também de satisfação, alimenta a nossa ambição, alimenta aquilo que é o nosso dia-a-dia. Jogo de times que estão em partes muito diferentes da tabela. O nosso torcedor tem que ter paciência. O primeiro turno basicamente vai ser isso. Dificuldade que se refletiu no mando de campo. Sem poder jogar na arena, o Grêmio optou por mandar o jogo em Cariacica, no Espírito Santo. E parecia um visitante. O apoio ajudou a embalar o Botafogo, que teve uma boa chance com Damian Soares. E que um pouquinho depois começou a construir a vitória. Gol do Cuiabano. Gol do Botafogo! Lateral revelado no Grêmio, ele não comemora o gol. Em respeito ao ex-clube Cuiabano. E estou muito feliz pelo primeiro gol com a camisa do Fogão. Primeiro de muitos, que tomara que seja. Mas apesar da pressão, o Grêmio estava bem no jogo. Tanto é que empatou. Gol de Gustavo Nunes. Gustavo Nunes, Gustavinho bate, a bola vai lá no cantinho. A gente tem que ter mais tranquilidade, colocar a bola no chão e que vai aparecer oportunidade, a gente vai fazer. Só que no segundo tempo foi o Botafogo que, de novo, aproveitou melhor as chances que teve. Júnior Santos marcou o segundo. O Jacaré abocanha mais um gol na temporada. É o 18º dele. O gesto durante a comemoração foi uma homenagem a Tiquinho Soares, que não jogou por causa do falecimento do pai. A vida às vezes nos dá umas pancadas que é mais duras, mas o Tiquinho é um vencedor, a história dele mostra isso. Júnior Santos fez o gol e impediu que o Grêmio empatasse de novo. Tirou quase em cima da linha o cabeceio do Gustavo Martins. Depois foi a vez do John salvar na tentativa do Cristaldo. Sensacional, John! O resultado fez o Grêmio cair 4 posições e entrar na zona de rebaixamento. O que me irrita são algumas decisões que a gente toma precipitadas, algumas decisões erradas, que aí facilita o trabalho do adversário. E, infelizmente, mais uma vez pra gente, nós jogamos bem e perdemos a partida. O Botafogo, na outra ponta da tabela, assume a liderança pela segunda vez. Porque não foi um jogo por nós muito bem conseguido, foi um jogo esforçado, um jogo em que tivemos alguns momentos em que não conseguimos ter o controle do jogo. Parece-me que a vitória acaba por ser justa por aquilo que nós produzimos durante os 90 minutos, ainda que saibamos que não foi um grande jogo jogado da nossa parte. Torcida animadíssima tem que E o mosaico. Cada um mais bonito que o outro. Tem que estar. Mas teve um negócio do ano passado. Gente, dane-se, tem que estar animado sim, porque para ganhar tem que ser líder. E é isso aí, o Botafogo já começa a construir a trajetória. Só deixa eu lembrar uma coisa aqui rapidinho. Parabéns para o pessoal do Grêmio que resolveu marcar o jogo contra o Botafogo, um dos lugares onde mais tem botafoguense no Brasil. Então, deixa eu te contar uma outra coisa. Uma grande ideia, parece que o jogo de volta não vai ser no Engenhão, vai ser em Brasília, quase também não tem botafoguense, está em Brasília.
tranquilão. A gente já teria, até pela questão geográfica, maior presença de torcedores do Botafogo, porque a gente está falando do Espírito Santo, né? Um estado muito mais perto do Rio do que do Rio Grande do Sul. Então, obviamente, a gente teria mais botafoguense, ainda que não tivesse torcida lá, porque o deslocamento é muito mais fácil para quem sai do Rio de Janeiro, inclusive de carro. Mas houve uma inversão de mando, tá? Então, só para a gente pontuar aqui, houve inversão de mando, mas o Botafogo não jogaria no Newton Santos, porque nesse final de semana teve show do Nighthood Reg Power. O Botafogo ajudou muito não o Grêmio. Ia ter jogo no Newton O Santos. Renato Gaúcho, o Botafogo foi super parceiro do Grêmio. Foi parceiro... Não ia poder jogar em casa. Não ia poder inverter porque não jogaria em casa. Eu não sei qual foi a colaboração aí, mas não ia jogar em casa. O Botafogo fez o serviço bem feito. Quem tem os 2 jogos com o Grêmio com o mando seu, embora não seja no seu estádio. Exato. Embora não seja no seu estádio. Renato estava bravo e estava atrapalhado na entrevista coletiva. Acusou um jornalista de ter falado alguma coisa errada, era outro. Aí expôs o jornalista e era outra pessoa, não era? Essa aí eu perdi. Enfim. Eu acho que o Renato, desculpa, Alfredo, acho que ele estava meio atrapalhado também na escalação, né? Começar com o JP Galvão, acho que Gustavo Nunes e Natan Fernandes é a dupla do Grêmio já com o Diego Costa. Sem o Diego Costa, então, se adianta um pouco o Cristaldo e mantém esses 2 jogadores abertos, que o Grêmio passa a ter uma mecânica mais interessante, principalmente com velocidade, que é o que o Grêmio poderia ou teria que entregar contra o Botafogo, que é muito rápido também. Tanto que quando o Natan Fernandes entra, o Natan entra também no segundo tempo, o time melhora, mas a insistência no JP Galvão. Eu sei que o Renato gosta de dar muitas oportunidades para jogadores que acabam não tendo grande espaço, mas ontem, não que tenha condicionado o resultado, até porque o Botafogo foi melhor. Mas assim, eu acho que o Grêmio poderia ter entregado mais com essa escolha. E colocando isso para a gente finalizar de Grêmio e ir para o líder Botafogo, o Renato, né, nesse caso, pede paciência ao torcedor. O Grêmio, diante de todas as circunstâncias que está vivendo, circunstâncias difíceis, aí pode ter erro e acerto do treinador, dos jogadores, isso é normal dentro de um campeonato, mas o Grêmio está vivendo um momento muito duro de estar fora de casa. Você imagina que a pessoa volta, não consegue ir para casa fazer um café, tomar um café na própria casa, fica vivendo em hotel o tempo inteiro, com os familiares encontrando às vezes não encontrando. Tudo isso é muito difícil, dificulta muito e o Grêmio consegue jogar num nível bom.